Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre bicicletas. Neste vídeo vou tentar desmistificar algo que aprendi quando era novo, nos anos 80, quando comecei a fazer ciclismo. E nessa altura nós tínhamos duas pedaleiras e ao princípio 5 carretes, depois passou para 6 e só muito mais tarde é que vieram os carretes de 7. Não havia muita variedade de dentição nos carretes e nas próprias pedaleiras também não era fácil de arranjar algumas coisas. Bom, mas o que é que se acreditava naquela altura? O que é que a malta dizia uns aos outros? A malta dizia assim, epá, isto é assim, por cada 2 dentes que tu aumentares na pedaleira, isso é a mesma coisa que tirar um dente no carrete. Isto permitia-nos fazer assim uns cálculos rápidos quando a gente passava da pedaleira pequena para a pedaleira grande ou vice-versa, quantos dentes de carrete é que estávamos a mudar, entre aspas. Agora a questão que se põe é, será que esta regra é verdadeira? Isto é mesmo assim? É isso que nós vamos desmistificar. Antes de começarmos a fazer cálculos, é preciso certificarmos de uma coisa, temos que fazer cálculos antes de fazer cálculos. Que é o seguinte, eu vou-me pôr aqui a comparar pedaleiras com carretes e estou a usar como unidade de comparação um dente. Será que isso é correto? Será que um dente na pedaleira é exatamente a mesma coisa que um dente no carrete? Porque se não for, eu não posso estar a fazer comparação entre carretes e pedaleiras através da dentição do carrete. Tinha que usar, por exemplo, o perímetro da pedaleira e o perímetro do carrete. Mas a questão é que, sim, pode-se fazer esta comparação usando os dentes do carrete. Porquê? Porque, como os dentes do carrete têm que encaixar nos elos da corrente, independentemente de serem os do carrete ou os da pedaleira, significa que o arco de ângulo correspondente a um dente de carrete é igual, independentemente de ele estar na pedaleira ou estar no carrete, o arco de ângulo é o mesmo, que é para encaixar na corrente. Então é uma unidade de medida perfeitamente válida para compararmos carretes com pedaleiros. Então, para podermos passar à frente, eu vou ter que introduzir aqui uma noção que muitos de vocês já devem estar fartos de conhecer, mas se calhar pode haver alguns de vós que nunca ouviram falar nisto, que é chamada a relação de transmissão ou a razão de transmissão. Razão aqui no sentido de divisão. A relação de transmissão não é mais do que vermos quanto é que a roda gira por cada pedalada que nós damos, por cada volta completa que a pedaleira dá, quantas voltas é que a roda de trás dá. E como é que se chega a este valor? É simplesmente dividindo o número de dentes da pedaleira pelo número de dentes do carrete. Por exemplo, na minha bicicleta, que tem desmultiplicações muito leves, se eu usar a minha pedaleira 36 e usar a minha segunda velocidade atrás, que é 36, eu vou ficar com uma relação de transmissão de 1 para 1. Significa que por cada volta completa que a pedaleira dá, a roda de trás vai dar uma volta completa também. Se eu tivesse a usar, por exemplo, uma relação de 40-20, nesse caso seria uma relação de 2 para 1. Ou seja, por cada volta que a pedaleira desse, a roda de trás ia dar 2 voltas. Isto vai ser muito importante para nós podermos passar à frente, ok? Decorem isto. A relação de transmissão é igual ao número de dentes da pedaleira a dividir pelo número de dentes do carrete. E agora, a dúvida que nós queremos esclarecer é: será que aumentar 2 dentes na pedaleira equivale à mesma relação de transmissão do que manter a pedaleira mas tirar um dente no carrete? Matematicamente, isso escreve-se da forma que vocês estão aqui a ver. Será que P mais 2, ou seja, a pedaleira que eu tenho, acrescida de 2 unidades, a dividir pelo carrete que eu tenho, será que isso é igual à pedaleira a dividir pelo mesmo carrete, mas com um dente a menos? E agora só temos que resolver esta equação para ver ao que é que chegamos, e conforme o resultado a que nós chegamos, nós vamos perceber se aquela afirmação era falsa ou se era verdadeira. Ora, isto é bastante fácil de resolver, é uma equação, já é uma equação que tem 2 incógnitas, o que significa
que é uma equação indeterminada. Nós não vamos chegar a um valor qualquer tipo, P igual a um número e C igual a outro número, não. Nós vamos chegar a uma conclusão indeterminada, mas que nos vai permitir tirar conclusões. A maneira mais simples de resolver a equação é pegar neste denominador que está aqui, o C-1, e passá-lo a multiplicar aqui pelo P mais 2, e também este C que está aqui em denominador passa para o lado direito a multiplicar pelo P. Depois de simplificar deste polinómio aqui da esquerda, há aqui duas parcelas iguais, PC e CP são exatamente do mesmo valor, cortam uma com a outra, e passando o P para o outro lado do sinal de igual, passando portanto o P a positivo, chegamos à conclusão que esta regra só é válida se o número de dentes da pedaleira for igual ou parecido com o dobro do número de dentes do carrete subtraído de 2 unidades. Se eu tiver um valor de dentição na pedaleira que seja muito diferente do número de dentes do carrete a multiplicar por 2 e depois subtraído de 2 unidades, então esta regra não é válida. E eu vou mostrar-vos aqui um exemplo em que a regra não bate certo. Imaginem, por exemplo, uma bicicleta com esta desmultiplicação. 52 dentes na pedaleira, 14 dentes no carrete. Atenção que estes valores não correspondem provavelmente ao que está no desenho, na imagem. A imagem é apenas elucidativa, mas imaginem que esta pedaleira tem 52 dentes e que este carrete tem 14 dentes. Será que a regra do aumentar 2 dentes na pedaleira ser igual a tirar um dente no carrete é verdade? Vamos fazer cálculos. Vamos ver se as relações de transmissão são iguais numa situação e noutra. Ora, numa situação temos a pedaleira 52 mais 2 dentes a dividir pelo carrete com 14 dentes. Só que, como iremos ver, isto é diferente de ter a pedaleira com 52 dentes a dividir pelo carrete menos um dente. Nós aqui vamos chegar à conclusão que esta relação de transmissão em que aumentamos 2 dentes na pedaleira é uma relação de 3,86. Ou seja, por cada volta que a pedaleira dá, a roda de trás vai dar 3,86 voltas. No entanto, se estivermos a pedalar em 52/13, a roda de trás vai dar 4 voltas certinhas por cada pedalada que nós dermos. Esta relação 52/13 é mais pesada, faz a bicicleta mover-se mais para a frente por cada pedalada dada do que a relação 54/14. Estão a ver? Aquela regra não pode ser aplicada de qualquer maneira. Só quando o número de dentes da pedaleira é muito próximo ou igual ao dobro do número de dentes do carrete, o que obviamente não era aqui o caso. Bem, então, se eu não posso aplicar aquela regra sempre, e se eu quiser fazer uma alteração na minha transmissão, mas mantendo a mesma desmultiplicação, como é que eu posso fazer os cálculos? Os cálculos são feitos através de uma regra de 3 simples, uma regra muito fácil de aplicar, que corresponde, no fundo, a resolver uma equação de primeiro grau. O que é que nós vamos precisar para resolver a nossa equação? Vamos precisar de 4 valores. Vamos precisar de saber quantos dentes tem a pedaleira inicial da nossa transmissão, quantos dentes tem o carrete inicial, quantos dentes tem a pedaleira final e quantos dentes tem o carrete final. 3 destes valores nós temos que os saber. O valor que sobrar vai ser a nossa incógnita, vai ser aquilo que nós queremos descobrir. Tendo 3 destes valores e mantendo o quarto valor como incógnita, nós vamos usar esta técnica aqui, que é, vamos dizer que a relação de transmissão inicial tem que ser igual à relação de transmissão final. Afinal de contas, isso é o nosso objetivo, é continuarmos a poder usufruir da mesma desmultiplicação que tínhamos. Nós queremos alterar um dos valores da transmissão, mas queremos manter a mesma relação que tínhamos. Isto, por outras palavras, quer dizer que o número de dentes da pedaleira inicial a dividir pelo número de dentes do carrete inicial tem que ser igual
ao número de dentes da pedaleira final a dividir pelo número de dentes do carrete final. Como eu já mencionei, temos que saber 3 destes valores, que é para calcularmos o quarto valor. Vamos resolver um problema concreto. Suponhamos que eu tenho uma bicicleta, cuja desmultiplicação mais leve que eu consigo usar nela é 22,36, ou seja, uma bicicleta de montanha, provavelmente, que tem uma pedaleira 22, a mais pequenina, é 22, e o carrete maior é 36. E vamos supor que eu quero mudar a pedaleira. Eu quero tirar aquela pedaleira 22 e quero meter uma pedaleira 34, passando essa a ser a pedaleira mais pequena que eu tenho. Isto pode acontecer, por exemplo, se vocês tiverem uma transmissão 2x11 e querem passar para 1x12, pode acontecer. E agora a pergunta é, quando eu mudar aquela pedaleira de 22 para 34, qual é o carrete que eu preciso pôr para continuar a poder usufruir da mesma desmultiplicação? É porque se eu não fizer nada, eu vou ficar com uma desmultiplicação muito mais pesada. E depois nas subidas vou-me ver aflito para subir algumas delas. Então, para manter a mesma desmultiplicação, que carreto preciso ter atrás? Ora, aqui já estamos a perceber qual é que vai ser a incógnita, não é? O valor que nós desconhecemos é o carrete. Nós temos os outros 3 valores, não temos é o do carrete. Vamos aplicar a regra de 3 simples. Temos a pedaleira inicial, são 22 dentes, o carrete inicial são 36, a nossa pedaleira final vão ser 34 dentes e queremos saber qual é o carrete que temos que meter. Então, relação de transmissão inicial igual a relação de transmissão final. Substituindo valores, ficamos com 22 sobre 36 igual a 34 sobre o número de dentes do carrete final. Da maneira mais fácil de resolver esta equação de primeiro grau é inverter as duas frações. Claro, podiam fazer de outra maneira, podiam passar o CF a multiplicar aqui para trás do 22, podiam pôr o 36 a multiplicar ali pelo 34, mas inverter as duas frações é a maneira mais fácil. Eu inverto as duas frações e depois passo o 34 a multiplicar para o outro lado e, feitos os cálculos, descubro que o carrete final, se eu quiser manter a mesma desmultiplicação, o carrete final terá que ter 55,6 dentes. Como eu não consigo arranjar carretes com 55,6 dentes, eu vou ter que arredondar para o carreto acima, que serão 56 dentes. Eu penso que isto não se consegue arranjar no mercado, mas o objetivo aqui era apenas vocês aprenderem a fazer os cálculos. Se vocês, em vez de quererem fazer isto, quisessem, por exemplo, suponhamos que vocês aumentavam o tamanho da pedaleira e queriam saber qual era o carrete mais pequenino que podiam usar para manter a mesma desmultiplicação, seria fazer exatamente a mesma coisa. Substituíam aqui na equação os 3 valores que vocês conhecem e resolvem em ordem ao outro valor, ao quarto, ao que desconhecem. Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que tenham gostado, fiquem atentos a mais publicações sobre ciclismo e até à próxima.